Para você, como é ter depressão? Ter depressão é como você estar num labirinto onde não tem saída e um mundo escuro onde você também não tem saída. Como se sente quando uma pessoa magoa você ou te decepciona? Eu me sinto, eu me sinto um lixo e também me sinto muito insuficiente para as pessoas. Se sente muito para baixo, né? É, Em algum momento você já pensou em suicídio? muitas vezes. Você poderia nos dizer o que causou a sua depressão? Me causou a depressão quando eu era bem novinha. Aí, tipo, meu vizinho ele tentou abusar de mim. Você já fez ou faz algum acompanhamento profissional? Já fiz, só que no momento estou parada. O que você faz para se sentir melhor? Eu procuro desenhar, conversar, tentar interagir com as pessoas, mas mesmo assim é muito difícil. Eu me chamo Paulo Henrique, sou profissional da área da saúde, da área de ciências humanas, na área de biologia, trabalho também na área da enfermagem e hoje atuo também na área como professor. Mas fui convidado aqui para essa entrevista, eu vou passar um pouco do meu conhecimento que eu tenho para vocês. Bom, depressão, hoje nós temos muito caso de depressão no mundo. A depressão é algo que você aprofunda dentro de si, como se fosse um buraco negro, né? As pessoas, elas colocam coisas na sua cabeça, coisas que não têm sentido ou que elas inventam para si e acabam caindo num mundo totalmente depressivo, um mundo escuro e sombrio para si. O que causa a depressão? Depressão ela é causada de N fatores. Isso varia de pessoa para pessoa e de gênero para gênero. As pessoas, como exemplo, ela coloca algo na cabeça, um exemplo, eu estou gorda. Pronto, aí ela coloca algo que está gorda, ela começa a pensar que as pessoas estão falando que ela está gorda, ela começa a analisar as suas roupas e seu corpo e acaba fantasiando isso. Então ela acaba pegando esse peso para si mesmo e colocando na sua cabeça. Algo que a olho nu para todos, um mundo totalmente depressivo, um mundo escuro e sombrio para si. O que causa a depressão? Depressão ela é causada de N fatores. Isso varia de pessoa para pessoa e de gênero para gênero. As pessoas, como exemplo, ela coloca algo na cabeça, um exemplo, eu estou gorda. Pronto, aí ela coloca algo que está gorda, ela começa a pensar que as pessoas estão falando que ela está gorda, ela começa a analisar as suas roupas e seu corpo e acaba fantasiando isso. Então ela acaba pegando esse peso para si mesmo e colocando na sua cabeça. Algo que a olho nu para todos vê que ela não está gorda. Então ela traz esse mundo depressivo para si. Quais são os sintomas mais comuns da depressão? Depende muito de paciente para paciente. Eu já vi paciente que ele tem falta de ar, começa a se mutilar, que são os cortes, né, presente no seu corpo. Isso varia também. Geralmente mais conhecidos são nos braços, no pulso, né, que são o meio mais fácil de mutilação. Outras também conseguem mutilar a barriga, a parte superior da barriga. E assim por diante. Existe tipos diferentes de depressão? Existe. O mais comum que a gente conhece hoje, um exemplo que eu vou dar são depressão pós-parto, ou seja, são naquele período de gestação onde a mãe ela tá ali esperando seu filho está sendo gerado, ela já está presente no seu corpo. Isso varia também. Geralmente mais conhecidos são nos braços, no pulso, né, que são o meio mais fácil de mutilação. Outras também conseguem mutilar a barriga, a parte superior da barriga. E assim por diante. Existe tipos diferentes de depressão? Existe. O mais comum que a gente conhece hoje, um exemplo que eu vou dar são depressão pós-parto, ou seja, são naquele período de gestação onde a mãe ela tá ali esperando seu filho está sendo gerado, ela já está na fase final da sua gravidez, ou ela tem uma discussão com o pai, ou o pai acaba dizendo que não quer mais o filho, e com isso acontece o quê? Quando a criança nasce, ela transmite essa irritação que ela está, essa depressão para si,
E tudo que é passado para si da gestação, ela é passada para a criança. E quando a criança nasce, ela não quer ver a criança, ela não quer estar com a criança. Simplesmente ela quer matar a criança. O que mais acontece são quando as mães parem num local que não tem outra pessoa, ou seja, ela sente a dor de parir e acaba tendo seu filho naquele local e ela acaba matando o seu filho. Né? Então, assim, para a questão mais da delegacia jurídica, eles não acusam a mãe de homicídio, né? Que ela realmente matou o seu filho porque quis. Não, é uma coisa sombrio que ela imagina que ela não quer o filho e ela entra num estado profundo e acaba matando o seu filho. Em que fase da vida? Ela diz: eu sou feia, eu sou magra, eu sou alto, eu tenho um cabelo ruim, meus olhos é feio, a minha mão é feia. Então ela traz tudo que é ruim, principalmente os adjetivos ruins para si. Então ela mergulha numa escuridão profunda. Aí sim a gente vai começar a ver os sintomas: tristeza, falta de ar, dor de cabeça. Ela fantasia as dores, ela fantasia que alguém está buscando ela fantasia que alguém está falando dela e assim por diante. Até que ponto se eleva um adolescente ao desejo de ferir seu corpo para curar a dor emocional? É porque assim, a gente, baseado em estudo, em artigos científicos, eles baseiam o seguinte: quando a pessoa, não importa se é adolescente, criança ou adulto ou idoso, ela começa a se mutilar, mas a gente vê mais a questão de mutilação em adolescentes. Quando elas começam a se cortar, ela quer transferir a sua dor emocional através do corte. Então ela quer a sensação de dor que ela está sentindo por dentro, ela começa a se cortar. Quando ela começa a se cortar, ela não sente dor. Ela começa a se sentir melhor com essa... Ela consegue se sentir melhor. É como se ela tivesse... quando ela se corta, ela sente êxtase. Então assim, eu cortando, eu estou melhorando. Um exemplo: quando a gente está doendo na cabeça, a gente não toma um remédio, a gente não se sente melhor. Quando a dor ela é persistente, que esse remédio não faz efeito, a gente não vai buscar um remédio mais forte. Do mesmo jeito é isso. Quanto mais ele se corta, mais sangue ele vê, mais cicatrizes ele tem, mais êxtases ele sente. Então ali para ele se sente melhor. Ah, eu fiz algo de errado, eu tô me sentindo feia. Eu vou lá no banheiro, me corto. Então assim, pronto, agora eu tô me sentindo menos feio. Ela não deixa de se sentir feio, mas deixa de se sentir menos feio. É comum algum deles querer cometer suicídio? É o mais comum. Quando vai cometer suicídio, já é na fase mesmo final. Ou seja, a pessoa não quer ver ninguém, ela não quer comer, ela não quer dormir. Para a criança, e quando a criança nasce, ela não quer ver a criança, ela não quer estar com a criança. Simplesmente ela quer matar a criança. O que mais acontece são quando as mães parem num local que não tem outra pessoa, ou seja, ela sente a dor de parir e acaba tendo seu filho naquele local e ela acaba matando o seu filho. Né? Então, assim, para a questão mais da delegacia jurídica, eles não acusam a mãe de homicídio, né? Que ela realmente matou o seu filho porque quis. Não, é uma coisa sombrio que ela imagina que ela não quer o filho e ela entra num estado profundo e acaba matando o seu filho. Em que fase da vida a depressão é mais comum na vida das pessoas? Eu digo que hoje a fase mais comum está em todas. A gente vê a partir hoje de crianças de 8 anos a idosos com faixa etária diferente de depressão. Cada um por um motivo significante que eles colocam na sua mente. Então hoje eu não vejo mais essa questão de idade, cor, raça, aonde, por quê. Hoje está comum no mundo todo esse tipo de depressão. Como é feito o tratamento contra a depressão hoje em dia? Hoje o tratamento de depressão é feito por uma análise. Hoje a gente temos o PSF da família, que passa nas nossas casas. A gente pode estar informando que tem uma pessoa naquele local com tais características e apesar disso a gente vai levar para o psicólogo, dependendo do psicólogo, vai levar para o psiquiatra para, se preciso, o uso contínuo de medicamentos tarja preta. Um mundo totalmente depressivo, um mundo escuro e sombrio para si. O que causa a depressão? Depressão ela é causada de N fatores. Isso varia de pessoa para pessoa e de gênero para gênero. As pessoas, como exemplo, ela coloca algo na cabeça, um exemplo, eu estou gorda. Pronto, aí ela coloca algo que está gorda, ela começa a pensar que as pessoas estão falando que ela está gorda, ela começa a analisar as suas roupas e seu corpo e acaba
fantasiando isso. Então ela acaba pegando esse peso para si mesma e colocando na sua cabeça. Algo que a olho nu para todos vê que ela não está gorda. Então ela traz esse mundo depressivo para si. Quais são os sintomas mais comuns da depressão? Depende muito de paciente para paciente. Eu já vi paciente que ele tem falta de ar, começa a se mutilar, que são os cortes, né, presente no seu corpo. Isso varia também. Geralmente mais conhecidos são nos braços, no pulso, né, que são o meio mais fácil de mutilação. Outras também conseguem mutilar a barriga, a parte superior da barriga. E assim por diante. Existe tipos diferentes de depressão? Existe. O mais comum que a gente conhece hoje, um exemplo que eu vou dar, são depressão pós-parto. Ou seja, são naquele período de gestação onde a mãe ela tá ali esperando seu filho está sendo gerado, ela já está na... Diagnosticar isso para essa pessoa? Bom, é um pouco complicado essa questão do diagnóstico, nesse sentido. Mas uma coisa melhor e mais experiente seria uma análise de um profissional. Um profissional que eu falo da área é diferente, pessoal. Vou explicar para vocês. Psicólogo é uma coisa e psiquiatra é outra. Psicólogo é aquele que estuda os 5 anos ali e faz uma graduação comum. E o psiquiatra, ele é um médico formado em medicina, mas especialista em psiquiatria, né? São áreas juntas em conjunto, mas uma avançada do que a outra. Então, a mesma medicação que o psicólogo passa, não é a mesma que um psiquiatra passa. Eles são dados diferentes. Então, eu preciso do carimbo do psicólogo para comprar um remédio e outros eu preciso do CRM do psiquiatra para poder comprar esse tipo de medicação. Porque a depressão tem um sentimento persistente de tristeza? Porque a pessoa, essa questão de persistência é você estar persistindo naquilo que não existe, né? Eu sou feio, eu sou bonito. Então a pessoa ela idolatra algo para si que ela não consegue mais controlar. Ela diz, eu sou feia, eu sou magra, eu sou alto, eu tenho um cabelo ruim, meus olhos é feio, a minha mão é feia. Então ela traz tudo que é ruim, principalmente os adjetivos ruins para si. Então ela mergulha numa escuridão profunda. Aí sim a gente vai começar a ver um sintoma, se sentir menos feio. É comum algum deles querer cometer suicídio? É o mais comum. Quando vai cometer suicídio já é na fase mesmo final. Ou seja, a pessoa não quer ver ninguém, ela não quer comer, ela não quer dormir, ela não quer fazer nada da vida. Simplesmente ela se sente não ter mais significado para a vida, então vai acabar me suicidando. Tá, na maioria dos casos é com remédio, não é isso? A maioria é no sentido de dopar. A questão de remédio é o seguinte, eles pensam que tomando vários remédios diferentes de uma vez, eles vão acabar morrendo. E não é isso. Remédio demais, ele não faz efeito, ele se intoxica. Então eles acabam o quê? Baixando pressão, subindo pressão, desmaio, entrar em coma por causa da quantidade de remédio que tomou, dependendo do remédio. Então ele vai para o hospital, passa um dia, toma medicação, soro e aí ele volta de novo para casa. Já é diferente de você tomar um único comprimido de um remédio fatal, que seria o que levaria à sua morte. Tá, só isso mesmo, obrigado. Tá bom, agradeço a oportunidade, obrigado.